A celeuma em Brasília continua grande. A briga tá grande, com o Centrão salivando por sangue. Acabei de ver uma matéria agora, saiu agora na TV. O deputado federal Arthur Lira pediu o adiamento da apresentação do seu relatório sobre a isenção do imposto de renda para pessoas que ganham até R$ 5.000. Atenção você que está me assistindo. O Arthur Lira está usando o povo brasileiro como massa de manobra para os seus objetivos. O parlamento, segundo o que está sendo levantado pela imprensa, achaca, chantageia o poder executivo. Mas quem se prejudica é o povo brasileiro. A deputada federal Gleisi Hoffmann ficou indignada e deu informação agora para a imprensa dizendo o seguinte, afirmando o seguinte, comentando o seguinte: a liberação das emendas parlamentares está mais acelerada do que em anos anteriores. O governo federal é obrigado a liberar as chamadas emendas impositivas, porque no governo Bolsonaro, apenas aqui para fazer uma retrospectiva rápida, em 2019 eles conseguiram as chamadas emendas PIX, aquela esculhambação, se manda dinheiro para um lugar, se manda dinheiro para outro lugar, ninguém sabia quem mandava, quem recebia, e a roubalheira era fora do comum. Em 2022, os deputados federais tornaram as emendas impositivas, tanto as individuais como as de bancada. Então, houve uma espécie de roubo da competência do poder executivo. O executivo deve executar, o legislativo legisla e fiscaliza. É assim que rege a Constituição Federal. Por isso que eu acho que, se isso for levado ao Supremo Tribunal Federal, a Constituição tem que ser cumprida, ou não. A gente não teve culpa de que na presidência da República nós tínhamos um vagabundo, que era o Jair Bolsonaro. Não gostava de trabalhar. E o Lula tem um plano de governo, e esse plano de governo está sendo, de uma certa forma, atacado por essa ingerência do Legislativo. O Flávio Dino falou, eu vou colocar trechos da fala do Flávio Dino na audiência pública que nós tivemos hoje. Ele mandou duros recados, tanto para o Hugo Mota, como também para o presidente do Senado, o senhor Davi Alcolumbre. A presidenta Gleisi Hoffmann foi para as redes sociais. Presidenta do PT, ministra das Relações Institucionais, deputada federal. De acordo com a ministra, o orçamento federal deste ano seguiu um cronograma diferente do adotado de 2023 e 2024. Em vez de ser aprovado entre dezembro e janeiro, o Congresso Nacional só votou a lei orçamentária anual em 20 de março, com sanção presidencial ocorrendo apenas em 10 de abril. Esse fator, destacou Gleisi, naturalmente adiou o início da execução das emendas parlamentares, uma vez que o governo só pode liberar os recursos após a sanção da lei. Lembrando que o governo federal vai liberar agora R$ 2 bilhões em emendas parlamentares, emendas impositivas, mas segundo o presidente Lula, essas emendas serão liberadas dentro dos programas que o governo federal já executa, já realiza. Foi assim que o acordo foi feito. Na época do Bolsonaro, já falei em vídeos anteriores, contudo repito, o senhor Arthur Lira nem falava com o Bolsonaro. Era chamada emenda PIX. Essa esculhambação, quem acabou com ela foi o ministro Flávio Dino, mas a decisão dele foi referendada pelos 11 ministros. O plenário inteiro do Supremo Tribunal Federal acabou com a esculhambação. Eu vou colocar o vídeo do Flávio Dino aí, onde ele desmascara esses canalhas do parlamento, alguns canalhas, e a carapuça ou as carapuças caiam na cabeça daqueles que se sentirem ofendidos. Gleisi Hoffmann nas redes afirmou: tanto as datas de aprovação e sanção da lei orçamentária, quanto a nova legislação incidiram sobre o início do processo de execução das emendas parlamentares. Por isso, não se pode falar em atraso ou lentidão da execução. Pelo contrário, considerando períodos iguais dos anos anteriores, a execução atual está muito mais acelerada. Queria lembrar vocês, tem muita gente perguntando o paradeiro do Lula. A comunicação do governo é tão ruim que as pessoas vêm me perguntar no Instagram ou nos comentários do YouTube: João, cadê o Lula? O Lula tá onde? O Lula adoeceu? Não, o Lula, por incrível que pareça, manteve uma agenda muito rigorosa no dia de ontem e manteve outra agenda bastante rigorosa no estado de Tocantins no dia de hoje. Se eu não estiver equivocado, entregando obras, mas sem comunicação, é mesmo que enxugar gelo. Vamos assistir o que disse o Flávio Dino, um trecho que eu separei da fala dele no Supremo Tribunal Federal, na audiência pública sobre as emendas parlamentares. Ninguém está acima da lei e cabe ao Supremo Tribunal Federal analisar eventuais abusos cometidos
por outras figuras de outros poderes da República. Assistamos. Lembro que as decisões até aqui tomadas nessas ações e também na DPF 854 não foram decisões monocráticas, porque às vezes há essa desinformação, eu diria até uma desinformação agressiva, no sentido de que se cuida de uma vontade individual. Todas as decisões que nós estamos aqui tratando foram do plenário do Supremo Tribunal Federal. É importante lembrar isso, porque nós estamos tratando de um tema que foi confirmado inicialmente sob a relatoria da ministra Rosa Weber e depois sob a minha própria relatoria e no caso das decisões que eu proferi sobre plano de trabalho, prestação de contas, transparência, etc., houve o referendo pelos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. E lembro, esses 11 ministros do Supremo Tribunal Federal indicados por 5 presidentes da República diferentes e, portanto, não se cuida aqui de tratar de interesse de um ou outro partido político, porque os 11 foram indicados, os 11 que votaram 11-0, foram indicados por 5 presidentes da República diferentes. E todos esses presidentes, chefes de governo, chefes de Estado eleitos pelo povo brasileiro, conviveram com as emendas. O tema das emendas impositivas, em particular, perpassa o governo da presidenta Dilma Rousseff, o governo do presidente Temer, o governo do presidente Bolsonaro e o governo do presidente Lula, e perpassará também o próximo presidente da República, seja ele quem for. E, portanto, o esclarecimento primeiro que faço é que nós não estamos tratando de um tema de interesse de um governo. Naturalmente, há interesses dos governos, os pretéritos e os futuros que virão, regidos por esta Constituição. Lembro que um referendo de 11-0 equivaleria simbolicamente a uma lei aprovada por 513 deputados e 81 senadores, à unanimidade. Portanto, para expressar a importância desse diálogo que nós estamos aqui tratando. O segundo esclarecimento que faço é sobre a suposta lentidão atribuída ao Supremo Tribunal Federal na execução do dinheiro público. Obviamente, quando se cuida de aplicar o dinheiro privado de cada um, a pessoa tem a plena autonomia de gastar onde, a forma, como, que dia e a velocidade que desejar. No caso do dinheiro público, que não é propriedade individual de ninguém, é uma propriedade social, é claro que existe um devido processo, regrado na Constituição. Então, burocracia é inerente a necessidade da boa aplicação do dinheiro público. Então, eventualmente, pode haver uma complicação, chamemos assim, nos meios, mas o objetivo mirado é exatamente a fidelidade à Constituição e ao interesse público. E o último esclarecimento é que não há, nesse instante, nenhum bloqueio, nenhuma suspensão de emenda parlamentar. Porque há, infelizmente, como disse, uma desinformação em que haveria, por parte do Supremo, uma deliberação de sustar emendas parlamentares. Eventualmente, claro, caso a caso, se uma emenda está sendo objeto de uma investigação na Polícia Federal, é claro que o magistrado competente pode e, eventualmente, deve sustar este pagamento. Mas não há, por parte do Supremo Tribunal Federal, qualquer medida proibitiva quanto à execução de emendas parlamentares. Tá aí a fala do ministro Flávio Dino.